Bom, nós temos agora a primeira palestra de divulgação das jornadas, aqui com o professor Marcelo Escudeiro Hernandes, da Universidade Estadual de Maringá, que é um especialista em geometria algébrica, com doutorado pela USP, mas um orientador da UF, que é o professor Abramo Efes, que foi palestrante em jornadas anteriores, na verdade. E ele vai nos falar sobre sistemas polinomiais, mapas e sudokus. Eu gostaria de agradecer o convite do Roberto, do Wally, para fazer uma palestra de divulgação aqui na jornada. É um evento que eu prezo muito, eu acho muito importante, porque é um momento para a gente ter um pouco de contato com os jovens pesquisadores em matemática, como são vocês, para poder interagir e apresentar algumas coisas que despertam a motivação, que podem motivar um estudo mais profundo. De fato, o tema que eu escolhi para falar hoje não tem muito a ver com o tema que eu trabalho na minha pesquisa. Como o Roberto comentou, a parte de geometria algébrica, eu tenho trabalhado um pouco mais do ponto de vista de curvas analíticas, singularidades. E hoje o que eu vou comentar na verdade, um pretexto. O título é, na verdade, uma maneira de tentar fazer um pouco de marketing, porque se eu tivesse colocado o algoritmo de Buchberger para calcular a base de Gröbner, de repente não chamaria tanta atenção. E isso em matemática a gente tem que fazer muitas vezes, né? Vender o nosso peixe, mostrar, olha, qual é a beleza do que a gente está fazendo, do que a gente está pesquisando. Muitas vezes a gente acha aquilo maravilhoso, belo, mas acho que vale a pena dar uma ilustrada para tentar cativar o público. E o título tem muito a ver com isso. Sistemas polinomiais, mapas e sudokus ou sudokus. Na verdade, o outro ponto que me motivou a escolher esse tema foi o que está por trás dessas aplicações. E nós vamos ver que o que está por trás dessas aplicações foi motivo do tema de uma tese de doutorado em 1967, pelo Bruno Buchberger, e a gente vai ver que, para você fazer alguma coisa relevante, interessante, que pode, inclusive, ter várias aplicações, não precisa ser uma coisa difícil. E a gente vai ver hoje, eu pretendo dar pelo menos a ideia, de que o que está por trás das bases de Gröbner ou dos mecanismos que permitem dar respostas para esses problemas de resolver um sistema polinomial, decidir quando um mapa pode ser colorido com uma quantidade N de cores, ou resolver esse quebra-cabeça comum, que é o sudoku, você pode fazer isso de uma maneira simples, aplicar uma ideia que não envolve ferramentas complicadas do ponto de vista matemático, mas o que está por trás é a genialidade. É o pulo do gato, a ideia. E isso acontece muitas vezes na pesquisa. Você não precisa, eventualmente, estar utilizando ferramentas complicadíssimas, uma linguagem pesada. O importante é a ideia que você utiliza. E isso está presente na nossa pesquisa matemática, e é isso que eu queria chamar a atenção, e esse foi um dos pontos que me fez escolher esse tema para a palestra de hoje. Bom, com isso, eu já expliquei que a última coisa que a gente vai ver aqui vai ser justamente a coloração de mapas e como se faz para atacar o problema de completar um sudoku. Deixa eu já chamar a atenção que existem vários mecanismos para você resolver esses problemas do ponto de vista matemático. Um deles, e você encontra isso, uma literatura vasta sobre isso, é utilizando, por exemplo, teoria de grafos. Você poderia atacar esses problemas utilizando teoria de grafos, mas aqui a ideia é tentar dar um aspecto algébrico para esse problema. Ou seja, nós vamos converter todo esse problema, coloração de mapas e sudoku, que pode ser visto do ponto de vista de grafos ou até mesmo topológico, a gente vai algebrizar e dar uma resposta para esse problema utilizando álgebra. E mais especificamente ainda, mais simples, polinômios. Bom, mas para poder atacar esse problema, ver essa aplicação, nós vamos passar antes para o problema de como se resolve um sistema de equações polinomiais. É claro que se as equações forem todas lineares, a gente tem vários métodos eficazes, desde eliminação gaussiana e assim por diante, mas aqui os sistemas envolvidos são sistemas de equações polinomiais, uma quantidade de variáveis que você quiser e que envolvam equações com graus arbitrários, não necessariamente lineares. E isso é justamente o que se propõe, uma das aplicações que se propõe
o cálculo de bases de Gröbner. Bom, para encontrar esse base de Gröbner, para entender isso, a gente vai passar por um problema simples, que é o de como podemos dividir polinômios, só que não em uma variável, mas em várias variáveis. Bom, e o problema central dessa questão de dividir polinômios em várias variáveis, que muitas vezes a gente não percebe quando a gente está trabalhando com polinômios em uma variável, é a questão de como ordenar um polinômio. Em uma variável, há basicamente uma única maneira de você ordenar o teu polinômio, que a gente escolhe das potências maiores para as menores. O termo líder, o termo de maior potência, é o que você usualmente começa a escrever e vai escrevendo todos os termos com o grau de cada monômio decaindo. Agora, quando você está trabalhando com polinômios em várias variáveis, o problema não é tão simples. Digamos que você tem o seguinte polinômio em duas variáveis, x² mais y². Quem vem antes? É o x² ou é o y²? Os dois têm mesmo grau. Vai começar a ser uma questão de preferência. Do x ou do y. E isso só para ilustrar um problema simples que nós temos em duas variáveis. E, na verdade, o processo de divisão de polinômios, tudo está baseado em fazer as operações elementares e ter uma ordem monomial fixada. E é isso que a gente vai fazer utilizando a ideia de ordem monomial. Então, na verdade, o roteiro do que eu queria falar para vocês hoje é no sentido contrário do que a gente poderia esperar, que é passar desde ordens monomiais, como se pode atacar o problema de dividir um polinômio de várias variáveis, e a gente vai se permitir fazer uma generalização um pouco maior, não dividir um polinômio por outro, mas um polinômio por vários simultaneamente. E, com base nisso, dentro desse problema, por trás desse problema se esconde a ideia de base de Gröbner, que permite tirar várias conclusões, entre outras. Que não dá tempo de falar todas as aplicações, mas você poderia aplicar, por exemplo, no problema de validação de origami. Digamos que você tem uma construção de origami, então você dobra aqui, dobra lá, dobra no meio, de repente você desdobra tudo e fala assim, está vendo essa medida? Essa medida é a raiz cúbica de 2, que a gente não consegue construir com régua e compasso, mas que os origamistas garantem que dá para, com dobradura, construir o raiz cúbica de 2. De fato, será que aquele monte de dobras, quando você abre o segmento, vale raiz cúbica de 2? Não adianta medir. Além de ser irracional, quem me garante que eu não fiz nenhum erro de precisão na dobra? Então, o origami teórico, por exemplo, se você fizesse todos esses passos, no final você conseguiria obter o raiz cúbica de 2? Esse é um problema que se pode modelar utilizando equações polinomiais e dar uma resposta utilizando base de Gröbner. E há outros. Por exemplo, quando você está estudando números algébricos, uma das questões interessantes é tentar encontrar qual é o polinômio minimal de um número algébrico. Raiz quinta de 7 mais raiz quadrada de 11. Isso é um número algébrico. Qual é o polinômio minimal, o polinômio de menor grau que anula esse polinômio? Você pode encontrar utilizando base de Gröbner. Bom, isso é só para começar a fazer propaganda do que a gente pode resolver utilizando base de Gröbner, mas que depois eu dou algumas referências e a gente pode vasculhar, entre outras, entre várias. Bom, então vamos começar entendendo o que aqui se quer passar por ordem monomial. Então vamos lá. Uma ordem monomial considera o conjunto de todos os monômios no anel de n variáveis. Então, pega todos os monômios em n variáveis que você pode montar. Então, x1, x1 vezes x2, x1 vezes x2 vezes xn. Considera isso como sendo m, esse é o conjunto de monômios. E uma ordem monomial sobre esse conjunto é simplesmente uma ordem total. Então, você pode comparar os elementos, mas que satisfaz duas propriedades. O monômio 1, que equivale a todas as variáveis elevadas a zero, ele perde de todo mundo. Ou seja, esse é o menor monômio. É isso que estava querendo dizer na propriedade 1. E a propriedade 2 diz que uma ordem monomial, não importa quem você elege para comparar monômios, mas ela tem que satisfazer, tem que preservar a ordem quando você multiplica
se você tem um monômio ganhando do outro, multiplicando ambos os monômios pelo mesmo monômio, a desigualdade tem que se manter. A hierarquia dos monômios tem que ser preservada. Isso é o que nós entendemos como ordem monomial. E não é difícil de ver que quando a gente está trabalhando com polinômios em uma variável, basicamente você só tem a maneira clássica de ordenar monômios. Agora, quando você está trabalhando com várias variáveis, existem várias maneiras distintas. Só para ilustrar, duas, as mais conhecidas, mas existe uma quantidade enumerável de ordens monomiais que a gente pode definir. Uma delas é a ordem lexicográfica. Do jeito que está aqui, é um monte de símbolo. Mas, basicamente, a ordem monomial se traduz assim. Escreve seu monômio, tenho dois monômios, eu quero comparar. Bom, primeiro, se tiver poucas variáveis envolvidas, vamos usar as letras do alfabeto, x, y, z, como a gente tradicionalmente trabalha. Se tiver muitas variáveis, então dá índice, x1, x2, x3, e escreva o teu monômio nessa ordem. Primeiro escreve as potências de x1 e assim por diante. Na ordem lexicográfica, ou a ordem do dicionário, um monômio ganha do outro se eu começo a comparar a primeira potência do x1. Se a potência do x1 deste for maior do que a outra, ok, ganhou. Se não, se ele empatou, passa para outra variável e assim por diante. A hora que eu encontrar a primeira variável com potência distinta, aquela potência que for maior me indica o monômio que ganhou. Para ilustrar, a gente tem isso aqui. Esse monômio perde desse na ordem lexicográfica porque eu começo a comparar com as potências de x. Aqui eu tenho x elevado a 1, x elevado a 2, então esse aqui ganha. Ok? Se você escrever o monômio como palavra, então aqui eu tenho x, aqui eu tenho 6y, 3z e assim por diante, a ordem lexicográfica é justamente que essa palavra ganha dessa no sentido que essa palavra aparece primeiro no dicionário do que esta. Essa é a ideia de lexicográfica, ordem do dicionário. Essa é uma ordem monomial, satisfaz essas propriedades que está elencada ali em cima. Mas não é a única. A gente poderia definir o que a gente chama de ordem lexicográfica graduada. A ideia é mais ou menos a mesma. Só o que muda é que você acrescenta um critério antecipadamente de desempate. Eu pego dois monômios e calculo o grau dos dois monômios. Somo as potências das variáveis. Bom, se esses graus forem distintos, eu digo que quem ganha é aquele que tem maior grau. Agora, é isso que está querendo dizer aqui em cima. Agora, se o grau for o mesmo, aí eu desempato usando a outra ordem, a lexicográfica. Nesse sentido, enquanto esse monômio ganha deste pela ordem lexicográfica, porque aqui eu tenho x2, a potência é maior do que este, ele perde na lexicográfica graduada, porque o grau deste aqui é 10 e o grau desse aqui é 9. E assim a gente pode estender, pode atribuir pesos às variáveis e pode definir várias ordens monomiais para os seus monômios. Esse era o conceito-chave do que a gente precisa. Eu vou precisar de algumas nomenclaturas para partes de polinômios, para a gente poder falar a mesma linguagem. Eu vou introduzir o que a gente chama de termo e potência líder. A ideia já está implícita. O termo e a potência líder vai ser justamente o termo, ou uma potência de maior peso, ou seja, que domina todo o teu polinômio em várias variáveis. E é isso mesmo que a gente define. Digamos que eu tenho f, um polinômio em várias variáveis aqui, x1 até xn. Então, o termo líder, que eu vou denotar por tf, é o maior do que aparece aqui, com a sua ordem monomial fixa. Então, note que esse conceito de termo líder depende da ordem que você define. Ah, eu quero trabalhar com a ordem lexicográfica. O teu máximo vai ser com a ordem lexicográfica. Eu quero trabalhar com a ordem lexicográfica graduada. Mudou o conceito. O termo líder, o que domina, pode ser um outro. Então, esse conceito varia de acordo com a ordem que você escolhe para trabalhar. E o monômio líder é simplesmente o teu termo líder desprovido do coeficiente. Ele é mônico. Esses são os conceitos que eu vou precisar. Com esses conceitos de ordem monomial, nós estamos aptos para entender como é que se pode dividir um polinômio por vários polinômios simultaneamente em várias variáveis. Olha só que simples. E é a mesma coisa que a gente trabalha com polinômios em uma variável. Digamos que eu queira dividir esse polinômio x(y² menos x por 2 ao mesmo tempo. Já vamos exagerar. Ao invés de dividir por um só, eu quero dividir por 2. 2 dividendos. Quero dividir simultaneamente por y² menos x, xy menos y. Bom, a primeira coisa que se faz é,
escolha uma ordem monomial. Aqui eu escolhi a ordem lexicográfica graduada. É mais fácil porque a gente já começa a desempatar pelo grau. O segundo passo é, já que eu tenho um rol de dividendos para poder dividir, então elenca a prioridade. Eu vou começar tentando dividir por y² menos x. E continuo tentando dividir por esse polinômio. Quando não der mais, passo para o outro dividendo da lista e assim sucessivamente. Bom, então nesse caso, eu tenho o termo líder, o que domina, o primeiro desse polinômio é xy², eu vou tentar dividir pelo termo líder deste polinômio, note, idêntico ao que se faz para uma variável, só que agora tem vários, e eu consigo dividir esse camarada, dá um certo quociente, que dá x, x, quando eu multiplicar por esse polinômio, faz igual, desconta, sobra este. Bom, continua dividindo. O termo líder desse polinômio, usando a lexicográfica graduada, é x2. Mas aqui a gente tem um pequeno problema, porque x2 não dá para dividir por y2, então eu teria que passar pelo outro. Mas x2 eu também não consigo dividir por yx. Então não dá mais nada, não dá para dividir por este. E o que eu teria eleito como divisão de polinômios em variáveis, neste caso, seria que esse polinômio, ao dividir por esses dois, daria quocientes x e 0, respectivamente para esses dois dividendos, e resto x2 menos x. Isso é o que a gente conhece como algoritmo da divisão em várias variáveis. Eu não gosto muito desse nome. Eu gosto mais de algoritmo da pseudodivisão. E sabe por que pseudodivisão? Porque ele depende, na verdade, de várias coisas. Primeiro, da ordem monomial que você elege. Se a gente tivesse eleito uma outra ordem monomial, os quocientes e o resto poderiam ser distintos do que está aí. Outra coisa, que não é algo muito bom, é que esse tipo de algoritmo depende, inclusive, da prioridade que você elege para os dividendos. Aqui, eu achei mais confiável começar a dividir por y² menos x. Se você tivesse invertido a ordem, dando prioridade para xy menos y, poderia dar outro resultado. E dá, olha só, inverte. Só troquei a ordem, a ordem monomial é a mesma. xy² eu consigo dividir pelo monômio líder, xy, então vai dar um y, multiplico e divido. Bom, agora esse camarada eu não consigo dividir pelo primeiro, mas pelo segundo, sim. E agora, mudou quocientes, mudou o resto, eu posso expressar, inclusive, o polinômio dessa natureza. Bom, se você observar o que está escrito aqui, a gente já vai começar a notar uma outra utilidade de algoritmos da divisão e da base de Gröbner, que a gente vai introduzir daqui a pouquinho, que é o fato de tentar expressar um polinômio como produto, como soma de produtos de outros, em termos algébricos. Isso é o mesmo que tentar decidir se este polinômio pertence ou não ao ideal gerado por este e este outro. Se o algoritmo da divisão der resto zero, certamente o polinômio pertence ao ideal. Agora, como o exemplo anterior ilustrou bem, se você faz uma escolha diferente para a prioridade dos dividendos, o resto pode ser não nulo e você não pode concluir simplesmente que o polinômio não pertence ao ideal, porque isso poderia ser simplesmente ocasionado pela ordem que você fixou nos dividendos ou a ordem monomial. Esta, na verdade, foi a ideia por trás do algoritmo que a gente vai apresentar e da base de Gröbner, que motivou encontrar uma base especial para um ideal, de modo que você tenha 100% de certeza ao atacar o problema de pertinência de um elemento ao ideal. Essa é a ideia que estava por trás quando o Gröbner introduziu o conceito de base de Gröbner. Vejamos. O que é uma base de Gröbner? Bom, a definição é, fixa uma ordem monomial para trabalhar. Então está fixada. A partir de agora, ninguém mais tem liberdade de trocar essa ordem monomial. Se eu tenho um ideal, um conjunto que a diferença de elementos estão ali dentro e o produto por qualquer elemento do teu anel também está. Ótimo, é isso que a gente precisa de ideal. Eu digo que um conjunto finito é uma base de Gröbner para o ideal se você tiver a seguinte propriedade. Enfia a mão e pega um elemento do teu ideal. Calcula o termo líder desse polinômio.
com a sua ordem monomial fixa. Esse termo líder tem que ser um múltiplo do termo líder de algum elemento que aparece em G. Essa é a ideia, essa é a definição de uma base de Gröbner. Quem introduziu esse conceito foi Gröbner, mais ou menos na final da década de 20, início da década de 30. O que Gröbner já sabia é que todo ideal polinomial admite uma base de Gröbner. O que Gröbner não sabia era como encontrar uma base de Gröbner. Mesmo você tendo um conjunto finito de geradores do teu ideal, que a gente sempre tem, como, a partir desse conjunto de geradores, eu encontro um outro conjunto especial que tem essa propriedade. E é aí que vem Buchberger na história. Buchberger foi um aluno de doutorado de Gröbner. E o trabalho de sua tese foi justamente Buchberger. O problema é, eu sei que tem uma base especial para qualquer ideal que satisfaz essa propriedade. Eu não sei como encontrar, salvo em alguns casos. Muito simples. O problema de sua tese é, encontre uma maneira sistemática de obter uma base de Gröbner. E é isso que a gente vai ver. O tema e o algoritmo que Buchberger desenvolveu na sua tese, em 67, que permite, me dê um conjunto de geradores, eu aplico esse passo, implementável, inclusive, que é o que a gente encontra na maioria dos softwares matemáticos, eu encontro um conjunto finito que satisfaz essa propriedade. Bom, só para ilustrar, não vou conseguir dar um exemplo imediato de um conjunto que é base de Gröbner, mas é fácil dar um exemplo de um conjunto que não é uma base de Gröbner. Na verdade, bem parecido com o que a gente tinha anteriormente. Digamos que eu tenho um ideal I gerado por esses dois polinômios. O próprio conjunto, os geradores, não formam uma base de Gröbner. Sabe por quê? Fixa a ordem lexicográfica graduada. E olha para esse polinômio H. Um múltiplo desse gerador mais um múltiplo desse. Descontei e vai dar isso aqui. Então, é um elemento que está em I. Calculam o termo líder, o monômio líder. Se é com respeito à ordem lexicográfica, o termo líder é x². Mas x² não é divisível por y², que é o termo líder desse polinômio, muito menos por xy. Então, não é uma base de Gröbner, porque tem elementos do ideal que não são divisíveis pelos termos líderes de nenhum dos elementos que estão envolvidos. Como encontrar uma base de Gröbner? Bom, antes, deixa eu fazer algumas observações interessantes. Primeiro é aquilo que eu havia comentado que o próprio Gröbner já sabia. Todo ideal tem uma base de Gröbner. Outro é, aquele problema que nós tínhamos no exemplo do algoritmo da divisão, que, dado um polinômio, quero dividir por um hall de outros polinômios. Simplesmente trocando a ordem, a prioridade, o resto e o coeficiente muda. Se você tiver uma base de Gröbner, isso não acontece. O resto na divisão de um polinômio por uma base de Gröbner é único. Isso é crucial. Isso é ótimo para você testar se um elemento pertence ou não ao ideal. E outro é que, infelizmente, unicidade não se tem para a base de Gröbner. E isso é fácil. Eu já tenho uma base de Gröbner. Se eu pegar qualquer outro elemento do ideal e colocar dentro do conjunto, o conjunto continua tendo uma base de Gröbner porque eu posso simplesmente utilizar os primeiros elementos para testar e não o último. Unicidade não se tem. Dá para refinar e introduzir o conceito de base de Gröbner mínima, base de Gröbner reduzida, mas a gente não precisa nesse aspecto. Bom, continuemos. Qual foi o ingrediente-chave que o Buchberger desenvolveu para montar e para encontrar um algoritmo? Olha que simplicidade. É o conceito de S-polinômio ou S-processo. Esse S vem da palavra syzygy. Na verdade, a ideia do Buchberger é, eu tenho um conjunto de geradores do ideal, mas tem alguns elementos do ideal que o termo líder ainda não é divisível. Então, o que eu precisava era encontrar mais e mais polinômios cujo termo líder pudesse ser utilizado como divisores. E o que o Buchberger notou e percebeu foi, dado um par de polinômios, f, g, a gente está sempre com uma ordem monomial fixa, vamos definir a seguinte operação com dois polinômios. Me dê 2, eu vou montar o S-polinômio dos dois polinômios, que eu denoto por S, F e G, que ele é assim. Calcula o monômio líder dos dois. Calcula o mínimo múltiplo comum. Bom, isso é fácil. É só você pegar a maior potência que aparece nos monômios simultâneos em cada variável. E multiplica por isso.
f sobre o seu monômio líder menos g sobre o monômio líder. É fácil de ver que, por mais que você está dividido por monômios, esse mínimo múltiplo comum, já que é múltiplo simultaneamente do monômio líder de f de g, vai provocar um cancelamento e isso vai obter um polinômio. Essa operação foi o pulo do gato do Buchberger. Ele observou que com essa operação você ia poder acrescentar elementos no teu conjunto, de modo que em um determinado estágio você tinha todos os monômios que você precisava para garantir que o monômio líder dos elementos do teu ideal fossem múltiplos desse. Só um exemplo. Digamos que eu tenho aqueles dois polinômios, que a gente viu que não dá uma base de Gröbner. Esse processo é, bom, o mínimo múltiplo comum dos monômios líderes é xy². Quando você multiplicar por isso, você obtém A. Não por acaso, justamente aquele termo, aquele polinômio que pertence ao ideal, cujo monômio líder você não conseguia encontrar um outro. Tá? Qual é o algoritmo desenvolvido por Buchberger? Simples. Me dê um conjunto de geradores do ideal. Aqui é simplesmente um critério para você decidir se para ou não o teu algoritmo. Começa com um conjunto de controle, que eu chamo de G0, que não tem nada. E o G1 é o conjunto que contém todos os geradores iniciais. Sabe o que você faz? Pega dois elementos do G1, calcula o S polinômio. Calculou? Divide por G1, G2 até GS. Se o resto deu zero, acabou. Se o resto não deu zero, pega esse resto, bota de novo dentro do teu conjunto e manda bala no teu processo. É isso que está descrito assim. Se tiver um par cujo resto da divisão do polinômio não é zero, acrescenta. Agora, se você encontrar sempre restos nulos, para. O legal é que a gente consegue garantir, e isso facilmente pelo teorema da base de Hilbert, que esse processo uma hora para. Ou seja, uma hora você consegue encontrar uma base de Gröbner. Uma hora, esses dois conjuntos são iguais. Quando você fizer isso, você tem uma base de Gröbner. Ilustrando rapidinho, naquele conjunto que não era a base de Gröbner, quando você calcula o S processo ou o S polinômio do SG, a gente já tinha calculado anteriormente, era esse polinômio. Esse polinômio coincide com o seu resto, porque o termo de líder não é divisível pelo termo líder desses dois. Acrescenta isso e cria um conjunto G1. E agora eu tenho que construir todos os S polinômios envolvendo 3. Note que isso vai crescendo, né? Mas computacionalmente isso não é problema algum. Não calculei o S polinômio de f e g, porque foi feito no passo anterior, isso não vai me dar nada de novo. Mas o de f com g, com h, é esse polinômio que quando você dividir pelo conjunto G2, vai dar resto zero. O S polinômio de g com h já vai dar um múltiplo de f, não deu resto nenhum, deu resto nulo. Conclusão, você tem uma base de Gröbner formada pelos dois polinômios e aquele h que já aparecia. Isso é uma base de Gröbner para o teu ideal. Essa base de Gröbner, esse novo conjunto de geradores para o teu ideal, que tem propriedades interessantes no sentido de que o resto da divisão por esse conjunto nunca se altera, se você mantiver a ordem monomial, sempre com uma ordem monomial fixa. Vamos ver algumas observações? Primeiro, como é que isso pode nos ajudar a atacar o problema de resolver um sistema de equações polinomiais? Bom, então considera um sistema de equações polinomiais, f1 até fm iguais a zero, sem problema nenhum. Passa as constantes para o primeiro termo, para trabalhar com um sistema iguais a zero que nos ajudam. Eu quero decidir quando é que um sistema dessa natureza tem solução. E quando tiver solução, eu gostaria de poder ter um critério para decidir se o sistema tem uma quantidade finita ou infinita de soluções. Se tiver uma quantidade finita, eu gostaria de encontrá-las. É o mesmo processo do sistema de equações lineares. E a ideia desse processo todo está por trás do teorema dos zeros de Hilbert. O teorema dos zeros de Hilbert, ele permite você encontrar uma condição algébrica para quando é que um sistema de equações polinomiais tem ou não solução. O teorema dos zeros de Hilbert diz que, se você tiver um polinômio, esse polinômio se anula aonde um sistema se anula, sem somente ser uma potência do polinômio dado, está no ideal gerado pelos sistemas que descrevem a equação. Esse é o teorema
da base dos zeros de Hilbert. Como consequência, a gente tem um critério para decidir se um sistema tem ou não solução. Me dê um sistema de equações polinomiais. Esse sistema, baseado no teorema dos zeros de Hilbert, ele tem solução se e somente se as constantes, ou 1 simplesmente, não for um elemento do teu ideal. Isso a gente consegue provar rapidinho. E como eu verifico isso? Que um elemento pertence ou não ao ideal? Pego os geradores do teu ideal, calculo uma base de Gröbner e verifico se o resto da divisão é 0 ou não. Porque se o resto for 0, e numa base de Gröbner o resto nunca muda, por mais que você troque, permute os divisores, se o resto é 0, é porque o elemento pertence ao ideal ou não. Ou seja, isso pode ser realmente verificado facilmente utilizando uma base de Gröbner para os geradores do teu ideal. Mais ainda, não vou demonstrar aqui, mas a gente consegue mostrar que o sistema vai ter uma quantidade finita de soluções se, quando você considerar, aí tem uma questão técnica que não é para qualquer ordem monomial, e sim ordens que nós chamamos de eliminação de variável. Não precisa entrar em detalhe, basta apenas sabermos que a lexicográfica tem essa propriedade, a lexicográfica graduada não. Então, uma maneira de verificar se o sistema tem uma quantidade finita ou não de soluções é, se eu pegar o ideal gerado pelas equações que me descrevem um sistema, calcular uma base de Gröbner com respeito à ordem lexicográfica. Se nessa base de Gröbner aparecer um polinômio com potência de cada uma das variáveis envolvidas, o teu sistema tem uma quantidade finita de soluções. Vamos ilustrar isso, que pode ser um pouco confuso, em 2 exemplos. Primeiro, vamos ver o que isso nos acarreta quando você pega um sistema de equações polinomiais lineares, que a gente está acostumado a trabalhar. Digamos que você tenha esse sistema de equações lineares. Bom, vamos converter para um sistema com equações iguais a 0, então passei todas as constantes para cá. Calcular uma base de Gröbner corresponde aí calculando S processos, ou S polinômios. Lembra o que é isso? É você matar o termo de maior ordem. Aqui eu já estou usando a ordem lexicográfica, então esse é o maior termo do que esse e assim por diante. Matar o primeiro termo corresponde a pegar a primeira linha, multiplicar por A2,1, pegar a segunda linha, multiplicar por A1,1 e descontar. Isso é o S polinômio nessa circunstância. Bom, mas isso aí o que a gente está fazendo é justamente a eliminação gaussiana. Ou seja, a eliminação gaussiana é um caso particular de ir calculando S polinômios e S processos. Quando você aplica o algoritmo de Buchberger para um sistema polinomial, o que você vai encontrar é justamente um sistema escalonado. E aí fica fácil de ver que aquele teorema se reflete muito nas condições para que um sistema linear tenha finita ou não, uma quantidade finita ou não de soluções. Aqui está dizendo que na base de Gröbner, nesse caso uma base dessa natureza, o teu sistema vai ter uma quantidade finita se aparecer na sua base de Gröbner polinômios que tenha uma potência, como termo líder, potência de cada uma das variáveis envolvidas. Então, se aparecer do x1 até o xn envolvendo na base de Gröbner, você vai ter uma quantidade finita de soluções. Nesse caso, 1. Senão, você não tem. Se você tiver mais variáveis do que equações, você vai ter uma quantidade infinita. É isso que se traduz no caso de sistemas lineares. E quando o sistema não é linear? Esse caso, por exemplo. Se você tomar esse sistema e aplicar uma base de Gröbner, eu não vou fazer os cálculos, você pode fazer isso em Maple, matemática, no Singular, em vários sistemas, inclusive aqueles que o Collier chamou a atenção na primeira aula do minicurso de hoje. Você calcular uma base de Gröbner para as equações que descrevem o sistema, usando a lexicográfica, por exemplo, você vai encontrar esta é uma base de Gröbner. Note que eu tenho um polinômio com termo líder potência de z, um polinômio com potência de y, um polinômio com potência de x, que são as 3 variáveis envolvidas. Isso te diz que esse sistema não só tem solução, como ele tem uma quantidade finita de solução. Como encontrar as soluções? Justamente como no caso do escalonamento, esses polinômios que têm termo líder, potência de cada uma das variáveis, pela propriedade da ordem lexicográfica, permitem resolver o sistema. Olha só que facilidade. Pega o primeiro
polinômio, esse aqui. É uma equação biquadrada, então eu consigo resolver facilmente e encontrar os valores de z. Substitui nas outras duas, uma equação era essa, que a potência líder era y, e a outra é essa, potência x, potência y. Você vai encontrar os valores para x e y. Se você encontrar as outras duas, tomar as outras duas soluções para z, novamente você vai encontrar os possíveis valores para x e y. E aí você vai ter, nesse caso, 8 possíveis soluções. Deixa eu voltar uma coisa, só como curiosidade. Olha só, aqui os polinômios que nos geram as soluções são polinômios que têm potência simultaneamente z4, y2 e x. O grau da potência líder 4 vezes 2 vezes 1 nos dá 8, que nesse caso parece que coincidiu com o número de soluções. Quando você tinha um sistema linear, quando você montava e encontrava uma base de Gröbner, se o conjunto de soluções fosse finito, teria uma única solução, que de novo coincide com o grau, com o produto do grau de todas as equações envolvidas. Bom, nós que somos matemáticos, a gente não acredita muito em coincidência. Isso tem cheiro de algum resultado por trás disso tudo. E de fato tem. A gente consegue mostrar que o número de soluções, se for finito, está limitado pelo produto dessas potências. Então, você tem um limitante para o produto de solução, para o número de finitas soluções. Na verdade, dá mais ainda. Dá para saber quando acontece exatamente o número máximo de soluções. Tem a ver com uma propriedade algébrica do ideal que define a sua solução. Se o teu ideal for o que nós chamamos de um ideal radical, a quantidade de soluções é precisamente o produto dos graus envolvidos. Isso eu não vou explorar muito, porque o que eu queria é ir para as aplicações nesses minutinhos que faltam. Quando a gente fala em colorir mapas, então vamos pensar num mapa plano ou mesmo na esfera. E um mapa real ou fictício, você pode elaborar, desenhar um mapa. E a ideia é, eu gostaria de pintar esse mapa utilizando uma quantidade finita de cores, de modo que regiões adjacentes, regiões vizinhas, não recebam a mesma cor simplesmente pelo fato para eu poder distinguir uma região de outra. Tem alguns casos que são triviais. Por exemplo, decidir se o mapa pode ser ou não pintado com duas cores é trivial, é visual. Você olha o teu mapa, se tiver alguma região que tem uma tríplice fronteira, acabou. Com duas cores não dá. Então, duas cores é o caso trivial que não tem graça alguma. Por outro lado, foi provado, e esse é um teorema conhecido hoje como o teorema das quatro cores, que qualquer região que exista ou que você invente no plano ou na esfera, pode ser sempre pintado com, no máximo, 4 cores, sem que regiões adjacentes recebam a mesma cor. Esse é um teorema difícil, porque é um teorema cuja demonstração foi utilizado uma redução de casos, e a quantidade de casos que você tinha que analisar era muito grande. Foi testado computacionalmente, caso a caso, para ver que se realmente essa quantidade finita que o problema foi reduzido, podia ser ou não atacado com 4 cores. O fato é que, sim, qualquer mapa no plano ou na esfera pode ser colorido com, no máximo, 4 cores. Já que com 4 cores sempre dá, na pior das hipóteses, e que com 2 cores é trivial, é visual, basta ter ou não uma tríplice fronteira, a questão interessante é, dentre os mapas que se pode colorir com 4 cores, quais aqueles que eu posso colorir apenas com 3 cores? Certamente tem mapas que dá para colorir com 3 cores e mapas que não podem colorir com 3 cores. Este é um que dá, esse aqui já não dá para pintar com 3 cores. Claro que é uma situação simples, mas e na situação concreta? Tô o mapa com 30 países, 40 regiões, sei lá, como você vai decidir se você pode ou não? Uma maneira não muito esperta de fazer isso é começar pintando. Porque você pode começar a pintar e simplesmente pela tua escolha você mesmo se cerca de modo que você não consegue dar uma outra cor para a região. E isso não quer dizer simplesmente que o mapa não pode ser pintado com 3 cores. Simplesmente foi uma maneira sistemática como você começou a fazer a pintura das regiões, você ficou isolado.
Bom, uma maneira de fazer isso é modelar o problema de modo a algebrizar o problema. Então vamos lá. Qual é a ideia? Digamos que eu tenho uma região com N cores. Então a gente vai algebrizar o problema da seguinte forma. Cada uma das 3 cores eu vou denotar por uma raiz cúbica da unidade. O 1, o alfa, está aqui uma raiz cúbica primitiva, e o alfa quadrado. Tem alguns autores que preferem trabalhar com -1, o 0 e 1. Eu escolhi as 3 raízes complexas da unidade, fica mais fácil de trabalhar, que a gente está trabalhando sobre os complexos desde o início das transparências. Então, essa é a primeira modelagem. Cor, para mim, é 1 alfa ou alfa ao cubo. O que você precisa saber? Nada, só as propriedades das raízes cúbicas da unidade, que todas são potências de alfa, todas ao cubo da 1, e que, como elas ocupam o vértice de um triângulo equilátero, a única maneira de obter a soma de 3 raízes dando 0, se forem as 3 raízes cúbicas, é você utilizar as 3 sem repetição. 1, alfa e alfa quadrado. Usando soma vetorial, por exemplo, você consegue garantir isso facilmente. Cada uma das regiões que você quer verificar, quer pintar no teu mapa, a gente vai denotar por uma variável. Então, se eu tiver N regiões, eu tenho N variáveis. Então, isso pode crescer muito. E agora vamos ver as restrições. Dizer que uma determinada região pode ser pintada com uma cor é, no fundo, dizer que a região XI pode assumir 1 alfa ou alfa quadrado como valor. Como 1 alfa e alfa quadrado são as raízes cúbicas da unidade, é o mesmo que dizer que, olha, para o XI, XI ao cubo menos 1 é 0. Isso que você quer dizer apenas que você pode atribuir, a princípio, qualquer cor para uma região. Bom, mas a gente já sabe que isso não basta, porque regiões vizinhas você não quer que admita a mesma cor. Bom, como a gente faz isso? Então, digamos que eu tenha 2 regiões, J e K, que são adjacentes, fronteiras. Bom, como tanto x ao cubo, xj ao cubo, quanto xk ao cubo são 1, a diferença entre elas é nada, é 0. E esse polinômio a gente pode fatorar facilmente dessa forma. E fica mais fácil observar esse polinômio visto nessa fatoração, porque como a gente está num domínio, isso significa que ou é esse fator ou é esse fator que é 0. Se você está trabalhando com regiões adjacentes, você não quer que isso seja 0. Porque isso ser 0 significa que a região xj e xk seriam iguais, teriam a mesma cor. Então eu quero, na verdade, que para regiões adjacentes, que são fronteiras, isto tem que ser 0. Então, moral da história, quer atacar o problema da coloração de mapas, você tem que, na verdade, analisar o seguinte sistema. Tenho N regiões para analisar, então eu tenho que analisar se o sistema que comporta as equações xi ao cubo menos 1 igual a 0, e, isso para todas as regiões, e para cada par de regiões fronteiriças, xj e xk, se esta equação é 0 ou não. Vamos ver isso rapidamente num exemplo particular? Vamos pegar o Nordeste brasileiro. Então, tenho 9 regiões. Vamos atribuir a cada região uma variável. Está aqui. E, então, eu tenho xi elevado ao cubo menos 1 para as 9 regiões. E agora você tem que analisar. Maranhão faz fronteira com Piauí. Então, 1 e 2 eu tenho que montar uma equação desse tipo. Piauí faz fronteira com Ceará, com Pernambuco, e assim por diante. Para cada par de regiões fronteiriças, você tem que acrescentar uma equação desse tipo. Então, um sistema razoável. Né? 9 equações, mais essa quantidade aqui de equações. Bota no computador, pede para ele calcular uma base de Gröbner com respeito à ordem lexicográfica e ele nos dá isto. Bom, se o sistema tem solução, é porque eu posso pintar o mapa usando 3 cores ou não. O sistema tem solução se o 1 não está no ideal. O 1 não está no ideal, facilmente a gente consegue ver, porque tem potências de todas as variáveis. Como eu tenho potência de todas as variáveis como termos líderes, tenho mais ainda. Não só dá para pintar o Nordeste como 3 cores, mas deve dar para pintar com uma quantidade finita de vezes. Uma quantidade finita de possibilidades. E se tudo estivesse certo, aqui eu tenho potência 3, vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 1, vezes 1, vezes...
deve dar para pintar de modos distintos até 12 vezes a região Nordeste. Vamos ver? Não só nos dá a resposta afirmativa, como ele indica uma maneira de você ir procedendo à coloração sem você se enclausurar e não poder pintar mais a tua região. Vou pegar cada uma dessas equações, vamos interpretar e vamos pintar a região Nordeste. Então, olha só. A primeira equação, que era esta, simplesmente diz, escolha uma cor para o Maranhão, que era o X1. Escolha uma cor para ela, sei lá, vermelho. A segunda equação que estava na nossa base de Gröbner era esta. Essa era uma equação que já tinha aparecido na modelagem do nosso problema. E dizia simplesmente que a cor, as cores das regiões que aparecem nesse polinômio, nesse caso x1 e x2, não podem ser as mesmas. Ou seja, Maranhão e Piauí não pode ser a mesma cor. Bom, até aí está fácil de colorir o mapa. Então, sei lá, vou pintar de verde. A terceira equação era essa que não foi utilizada na modelagem, mas a gente consegue rapidamente ver que você pode fatorar essa equação desse modo. Então, isso quer dizer que agora eu tenho uma bifurcação. Eu posso pintar o meu mapa de duas colorações. Ou eu escolho que x1 é igual a x3, ou eu escolho uma solução para isto. Então, espera aí, vamos duplicar o nosso mapa. Se você escolher que essa equação é zero, então você vai ter que pintar o Ceará da mesma cor que x1. Agora, se você escolher esta equação, lembrando da única propriedade que eu precisava das raízes cúbicas da unidade, que o único modo de você somar 3 raízes cúbicas da unidade e obter zero é utilizando as 3 distintas, isso te diz que essa equação nos dá aqui x1, x2 e x3 tem que ter cores distintas. Então, se eu já atribuir vermelho e verde, então, para o Ceará eu tenho que pintar de uma outra cor, amarelo. Bom, e aí procede da mesma cor. Por exemplo, essas 3 equações, que ficou faltando igual a zero, te diz que, sabe o x4, o x6 e o x8, não podem ter a mesma cor que x2 e x3, mas, como eu só tenho 3 cores, x4, x6 e x8 tem que atribuir a mesma cor. Então, isso permite você, bom, e tem que ser distintas de x2 e x3, permite pintar o teu mapa de 2 cores. As outras equações são essas, que dizem apenas, pinte x5 e x7 da mesma cor que x2. Pintamos. E a última equação diz, x9, Bahia, recebe a mesma cor que o Ceará. E aí você pinta. Lembra da equação da base de Gröbner? Que a gente contou o grau e a gente tinha visto que dava o total de 12? A gente obteve 2? Bom, primeira observação, o que a gente tinha era um majorante para o número de equações. Segundo, nesse caso dá exatamente a quantidade, porque o que a gente está tentando ilustrar aqui são as colorações distintas. É claro que para cada modo de colorir, fazendo uma permutação das cores, você vai obter uma cor distinta para as permutações. Como você tem permutação de 3 é 6 fatorial, das 12 você vai acabar tendo, na verdade, 2. Então, nesse caso, a gente tem um máximo de equações. Eu vou rapidinho aproveitar nesses 3 minutinhos para dar uma ideia do Sudoku. A ideia é exatamente a mesma. Ao invés de mapas, o que a gente tem agora são células que a gente não quer que, ao invés de pintar, atribui a mesma cor, ao mesmo número. Então, rapidinho. Bom, Sudoku é a abreviatura disso, que eu não sei dizer pronunciar, mas eu sei que o significado é mais ou menos. Os dígitos têm que serem distintos. Tem dois quebra-cabeças básicos. Um é o 9x9, uma grade 9x9, e tem um outro mais simples, que é um 4x4. Um problema interessante, aberto ainda, para o quebra-cabeça 9x9, é uma conjectura que o número mínimo de pistas que você tem que dar para o jogador, de modo que ele consiga completar o quebra-cabeça de modo único, é 17 entradas. Isso é uma conjectura e a gente não sabe se a resposta é verdadeira ou não. Esse é um exemplo. Aqui tem 17 entradas e você consegue completar o teu quebra-cabeça. Um problema que a gente não sabe ainda a solução. Deixa eu ir um pouco mais rápido. E a ideia aqui eu tinha feito para um quebra-cabeça qualquer. N quadrado por N quadrado. Podia ser o 4x4, 9x9, mas podia ser o 16 por 16, 25, 100 por 100
funciona a ideia da mesma maneira. Você indica as entradas da matriz por variáveis. A cada número a gente indica uma raiz n quadrado ésima. O fato de que cada célula você pode atribuir um número é dado da mesma maneira que a gente viu no caso do mapa. Também tem o fato de que células que não podem atribuir o mesmo valor satisfaz uma diferença desse tipo. Você pode fatorar, só que o polinômio que aparece aqui é um polinômio um pouco mais esquisito. Não vou entrar em detalhes nos índices. E no Sudoku, você tem algumas pistas. Essa é a única diferença do mapa. Isso equivaleria a você dar um mapa com algumas regiões já pré-determinadamente pintadas. Nesse caso, o que você faz é, então, atribui. Cada região que já foi dado o número, você atribui aquela raiz n quadrado ésima da unidade. É a única diferença. E decidir se o teu Sudoku tem ou não solução é tentar abordar um sistema de equações polinomiais que cresce à medida que cresce o número de variáveis. Então, eu acho que com isso eu explico que eu não vou nem de longe pensar num quebra-cabeça 9 por 9, porque eu teria que trabalhar com polinômios de até 81 variáveis. Vamos só pensar rapidinho no que a gente chama Shidoku, que é o quebra-cabeça 4x4. Digamos que você tenha isto. Então, eu tenho um grid com 16 variáveis, já cresceu, onde eu tenho que acrescentar essas 16 equações. Aquele polinômio que te diz que um quadradinho não pode receber o mesmo número que o outro, se fatora, no caso 4x4, dessa forma. E para esse Shidoku, a gente teria que montar todas essas equações dessa forma. Veja, o x1, que é essa variável, não pode receber o mesmo número que nem x2, nem x3, x4, nem x5, nem x6, nem x9. E assim você vai montando. Então, cresce. É claro, isso é uma aplicação, perde todo o charme quando você implementa. O gostoso é ficar perdendo alguns minutos montando o quebra-cabeça, que nesse caso, a maioria já até fez de cabeça. E, além disso, eu tenho que modelar o fato de que, olha, sabe o x4 recebe uma cor que eu designo por 4. Como eu estou trabalhando com 4, as 4 raízes da unidade eu estou denotando por 1, menos 1, i, menos i. Então, a equação é dessa forma. Tua base de Gröbner é dado dessa forma aqui, se você aplicar, e aí a gente consegue implementar rapidinho. Você vê os polinômios x4, x6, x9, x1, eles aparecem, então eles têm que atribuir, na verdade, o valor correspondente a 1. E assim você vai montando e completa o teu Sudoku, seja um número de variáveis que você quiser abordar. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, tem um excelente livro do Collier, publicado pela SPM, e tem um mini curso, foi dado no colóquio em 2011, em que aborda a base de Gröbner e outras aplicações. Acho que eu já estourei meu tempo. Muito obrigado pela paciência de vocês.